Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec? Como o próprio nome já diz, nosso programa tem o objetivo de levar a você o conhecimento da doutrina espírita através das obras de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. E aí, senhor Milton? Tudo certinho, amigo Coelho. Meu abraço fraterno para todos os nossos espectadores. Ô, senhor Milton, como sempre fazemos em nossos programas, vamos atender aqui uma dúvida de não sei se foi através da rádio ou através do nosso programa no nosso site, que encaminhou essa pergunta. E a gente, pela experiência, entende que é dúvida de muitas pessoas. Que diz assim: a prática da mediunidade pode levar uma pessoa a ficar doente? Então é uma preocupação realmente, né? Principalmente quando não se tem um perfeito entendimento a respeito dessa matéria chamada mediunidade, que é uma matéria, é um assunto, um tema participante de todos os escritos de Kardec. Bem, então eu começaria dizendo assim, Coelho, que qualquer atividade humana realizada no máximo do extremo da sua possibilidade pode trazer consequências. Quando se trata de uma atividade física, ela pode levar à exaustão. E a mediunidade eu colocaria dentro desse caminho. Por quê? A mediunidade por si só não causa nenhuma enfermidade, absolutamente. Um médium, ele não é enfermo porque tem a faculdade mediúnica, absolutamente. Então ela por si só não leva a nenhuma patologia. Agora, se o uso, a utilização for realizada no máximo do extremo, então pode causar distúrbios, sim, como qualquer outra atividade, da fadiga à exaustão. Estamos falando do médium intermediário, daquele que se propõe servir como canal de manifestação dos espíritos, né? Então, de início, eu posso salientar isto, fora do que você depois vai ler, do que está aí consignado no capítulo do 18, livro, né? Capítulo 18. O Livro dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns. Kardec escreveu esse livro para servir como um manual para os dirigentes de sessões e para aqueles a quem ele chamou, aos quais ele chamou de médium. E ele chamou de médium, usou esse termo a partir de um momento no Livro dos Médiuns, porque mediunidade todos os seres humanos possuem, a mediunidade generalizada. Mas ele só empresta esse título a quem realmente serve de intermediário aos espíritos. A mediunidade, Milton, nos moldes que Allan Kardec traz na obra do Livro dos Médiuns, é bastante claro. Se você lendo o Livro dos Médiuns, é bastante clara. E se sugere que esta atividade seja feita de forma gratuita. Agora, vamos imaginar uma mediunidade que alguém tenha ou se preste a fazer um trabalho mediúnico e cobrar por ela. Você, com o seu conhecimento, imagina que também nesse caso, esse tipo de mediunidade não traz nenhum problema de ordem física para a pessoa? Bom, alguma consequência sempre traz, se nós considerarmos que a pessoa, ao traficar com a mediunidade, ele está
usando de uma faculdade generosa, porque eu sempre digo que na área da comunicação ela serve para auxiliar, ela é realmente um recurso de benemerência para o próximo. E traficar com a mediunidade realmente causa distúrbios, dissabores, e quase sempre o médium mercenário, ele tem quase que um fim sempre muito triste. Meio trágico, por vezes. Trágico, até. Por exemplo. Então, conforme nós estamos dizendo, por se tratar de um recurso que utilizado ajuda as pessoas na sua existência a se aliviar de qualquer coisa, porque, olha, imagine, ser intermediário de espíritos. Vou usar uma outra expressão, ser intermediário, porta-voz, de pessoas não visíveis, pessoas que já desencarnaram, com algum propósito, né? Então, realmente comercializar com essa faculdade, eu entendo, sempre traz dissabores. É porque, normalmente, o que a gente imagina é que no trabalho mediúnico sempre há um dispêndio do médico, né, de ordem energética muitas vezes, mas isso é reposto. Sim, ato contínuo. Pelos espíritos. No caso da mediunidade, como você está falando de médiuns que podem cobrar por essa atividade, os espíritos, será que repõem isso, sabendo que não é uma coisa caritativa? Kardec toca nesse assunto no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele escreve um capítulo, Dai de graça o que de graça recebeste, para justamente demonstrar que a mediunidade é uma estrada muito bonita na vida de uma pessoa e que, se aplicada, se exercida de maneira gratuita, solidária, fraterna, engrandece o agente portador, o médium. Agora, caso contrário, realmente vamos considerar que os dissabores sempre aparecem na vida de quem não a usa gratuitamente. Uma outra questão aqui quando você trabalha no centro espírito, a mediunidade, você por vezes pode ser intermediário de espíritos elevados e às vezes de espíritos sem esclarecimento. Nesse caso, não há desgaste do médium por estar, vamos dizer assim, sendo veículo de um espírito, vamos aqui entre parênteses, chamar de inferior. Eu não gosto muito de dizer assim que é um ser inferior, não, é que não tem o conhecimento necessário ainda e em um certo momento ele vai chegar num nível como o nosso, ou com certeza mais avançado. Mas no caso de espíritos em condições inferiores, não traz também nenhum dissabor ou nenhuma patologia para o médium. Não traz. Porque dependendo da situação em que ele se encontra, ele consegue, por vezes, colocar um anteparo a qualquer tipo de investida para trazer essas consequências. Entretanto, se mediunidade não tem, conforme diz Allan Kardec, não tem nada a ver com a moral, a utilização com os recursos morais, com toda certeza projeta para melhor. Olha que interessante. Então, eu vou dar um exemplo para nos ajudar a entender a qualidade da pergunta encaminhada. Uhum. O médium, aplicador de passes. O passe é a transferência de bons fluidos que se faz por certos procedimentos. A referência que nós conhecemos e que mais é utilizada no Brasil é a da imposição das mãos. Supõe-se que dentro dessa referência há uma qualificação dos fluidos e que, estendendo os braços, sai pelos dedos do médium os fluidos. Não sai, mas é apenas uma ideia que parece que é assim que o povo tem, não é? Sobre essa matéria. Na verdade, é um encaminhamento que se dá através do pensamento, fluidos aglutinados, qualificados e direcionados para alguém que deles necessita.
O médium, se alguém perguntar quantos passes um médium pode aplicar sem ter nenhum problema? Assim, olha, não existe número de passes disposto para que um médium possa aplicar. Entretanto, se ele fizer isso de maneira não organizada e fizer numa quantidade tal que haja um esgotamento físico, ele vai ter consequências. Mas se o médium ficar 24 horas seguidas dando passo. Então, dizendo isso, parece que estamos contribuindo para ter uma ideia do uso da mediunidade. Na vida, tudo tem que ser regrado, ser muito bem organizado, porque ter horário para tudo, porque dessa forma não há inconveniente algum. Mas a utilização dessa faculdade deve então estar sob essa prescrição de disciplina. Milton, na casa espírita, do modo geral, nós temos diversas atuações dos trabalhadores como médios, diversos tipos. Você citou o passe, é uma delas. Sim. Você tem, por exemplo, os trabalhos de desobsessão. Sim, é um outro tipo de atividade. Especializada. Aí você tem os trabalhos de psicografia, que é um outro tipo de... Isso tem diferença para quem faz o uso da mediunidade? Uma cansa mais, outra cansa menos, uma pode causar problema, outra não. Então agora vamos reportar Kardec. Na área dos efeitos inteligentes ou efeitos intelectuais, está exatamente como você falou, e não há nenhum problema desde que exista uma organização disciplinar, uma obediência ao horário, disposto e tudo mais. Ninguém faz reunião de 8 horas de psicografia, porque realmente é muito cansativo. Ninguém que a gente conheça, né? Sim, estamos dizendo assim. Agora, na área dos efeitos físicos, é aí que reside o problema maior. Por quê? A utilização de fluidos para os fenômenos intelectuais, é de uma certa intensidade. Agora, a utilização de fluidos para efeitos físicos, aí é de outra intensidade. Exige maior dose, porque para a produção de efeitos físicos é necessário que saia do médium uma certa quantidade de fluido vitalizado, que os espíritos aproveitam, combinando-o com uma série de outros fluidos que eles dispõem e para a produção. Tanto isso é verdadeiro, e existem médiums que perdem peso numa sessão de efeitos físicos. Tem médiums que precisam trabalhar sob o cuidado médico, porque também é outra necessidade em que ele se encontra em exposição fluídica. Conforme a gente percebe, depende da natureza do médium, da natureza da reunião e da boa organização dos dois lados. Tem um amigo que é o nosso companheiro Álvaro Basile Portuguese. Hoje não mais, que ele já está com mais de 70 anos. O Álvaro, se estiver ouvindo, ele vai me desculpar por eu ter falado a idade, mas se relaciona com aquilo que você está falando. Nós conversando, ele disse que participava de trabalhos de ectoplasmia. E havia um dispêndio de fluidos muito grande nesse trabalho, que por vezes ele ficava esgotado fisicamente. Sim. Né? E algumas vezes tinha que sair ajudado e tal, porque realmente o que você relatou também é verdadeiro, ele também dizia a mesma coisa, perdia muito peso em alguns trabalhos, né? Ele passava não apuros, mas o desgaste do físico era bastante grande. Mas ele dizia que logo que ele se restabelecia, a sensação pronto. Era maravilhosa de poder ter participado, de poder ter trabalhado junto a espíritos que tinham como objetivo único auxílio a outros espíritos, muitas vezes, tanto encarnados quanto desencarnados. Né? Isso mesmo. Olha, na história da mediunidade existiram algumas médiuns inglesas que sofreram, ficaram doentes e inclusive uma que desencarnou sob o efeito desse desgaste e também da não vigilância
dos cuidados que eram orientados para se ter na reunião. Então é preciso conhecer a natureza da reunião, a natureza do médium, a sua disponibilidade e outros fatores que ensejam a gente a tomar cuidados para a realização de trabalhos mediúnicos. De resto, digamos, as reuniões de 2 horas que os centros espíritas do Brasil têm, de doutrinação de espíritos sofredores, que é assim que normalmente se chama, de desobsessão, ou a terapia através do passe, dessas 2 horas que são realizadas, cabe bem, não há nenhum distúrbio, nenhum incômodo, nem nada. E a participação de alguns médiuns, né? Sempre com alguns participantes. É muito ruim você fazer um trabalho onde se dependa exclusivamente de uma única pessoa. Né? Aí é que reside o problema. Por isso a gente não deve explorar apenas um recurso para atender a essas necessidades e exigências das pesquisas, do estudo, da avaliação, da mediunidade. É um tema muito interessante, muito bonito, por sinal, nós sempre dizemos que ela é uma estrada no superlativo, maravilhosa na vida de uma pessoa. Entretanto, tem-se que cuidar. Em tudo na vida nós temos que tomar cuidado e não cair no exagero. O Milton, aqui no Livro dos Médiuns, em seu capítulo 18, como mencionamos, cujo título é Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Diz aqui, a faculdade é a pergunta 221. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Aí a resposta é algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa, os que são doentes e os são por outras causas. Não é por conta da mediunidade. Não, por existência da mediunidade, não. Isso. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar fadiga? É o que nós estávamos comentando, né? O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica a efeitos físicos, né? Como nós mencionamos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Isso mesmo. Há médiuns que precisam repousar várias horas depois dos trabalhos de efeitos físicos, especialmente. E aqui ele segue, o exercício da mediunidade por si mesmo pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente e necessário mesmo se abster ou mesmo moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Isso. É uma outra questão interessante, né? É claro. Aliás, o médium geralmente o sente e quando experimenta a fadiga deve abster-se. Então, há casos, às vezes, a gente não se dá conta e a gente na nossa casa espírita procura conversar regularmente sobre isso. Por vezes nós passamos um dia muito atrapalhado, cheio de problema e tal. E a gente vai para a casa espírita e quer participar do trabalho, mas a gente não está bem, né, Milton? Quando isso acontece, se faz necessário um pouco de vigilância, de bom senso. O próprio médium, ele necessita saber que se ele não está bem, a atuação dele não deverá ser como médium, e sim como pessoa a receber o tipo de ajuda que é disponível ali pelos espíritos. Segundo consta, até os espíritos acabam fazendo um trabalho para suprir a deficiência, né, de fluidos desse médium, mas ele em si acaba causando um trabalho redobrado para os espíritos que têm a preocupação de neutralizar, porque às vezes os nossos fluidos naquele dia não são dos melhores, né? Como a gente está observando da conversa que o Coelho está trazendo, nós damos muito trabalho para os espíritos, né? Então a gente precisa se cuidar, porque senão, em vez de, como você falou, nós estamos mais para receber alguns dias do que para trabalhar como intermediário, né? Isso mesmo, está certinho. Vamos seguir aqui.
Há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para as outras. Já dissemos que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda a causa de sobreexcitação e esta é uma delas. Então é algo também que interessante, né, Milton, para pensar. E essa seguinte é bastante oportuna também. A mediunidade poderia produzir a loucura. Esse é um assunto que merece um programa para nós conversarmos. Vamos deixar para uma outra oportunidade. É isso, até porque parece que nós já estamos com o nosso tempo esgotado. É isso aí, meu amigo Milton. Então fica aí a sugestão, leitura do capítulo 18 do Livro dos Médiuns, cujo tema é Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. É o que diz Kardec. Pela atenção, quero agradecer e meu abraço fraternal a todos. Lembramos a todos que este programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas, e está sempre disponível no site kardec.tv. Se você quiser nos encaminhar alguma pergunta, alguma sugestão, é só também entrar nesse mesmo site, entrar lá no Fale Conosco, encaminhe a sua dúvida e nós aqui procuraremos atendê-los. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.